Então vamos lá, olha só, a primeira coisa que eu quero que você tire da sua cabeça, que não é só sentar a bunda na cadeira e estudar muito. Se fosse fácil assim, qualquer um passava. Você precisa de métodos corretos de estudos. Primeira coisa, você tem que entender como é que funciona o seu cérebro. Quando você entende o funcionamento da sua memória, você entende o porquê que os métodos são tão importantes. Basicamente, eu divido a memória de maneira muito didática, só para você entender mesmo, em 3 fases. Basicamente, a fase 1 chama memória volátil. O que é memória volátil? Você viu ali um jornal e viu uma informação, ou leu uma revista, ou estudou alguma coisa num livro. É uma informação que você colocou no seu cérebro. Mas se você não revisar aquela informação, chances são que ela vai embora. Ela é volátil, ela escapa do seu cérebro. Tudo aquilo que você só lê uma vez, você esquece. A não ser que aquilo tenha te gerado um impacto emocional muito grande. Eu não sei se você sabe disso, mas a gente aprende de 2 formas. Ou por repetição, ou por impacto emocional. Se aquilo te gerar muita emoção, você vai aprender uma vez só. Só que assim, eu não sei se você fica muito emocionado estudando, geralmente a gente não fica, né? Então tem que ser pela repetição mesmo. Só que calma, tá? Não é repetição, é revisão. Repetição é diferente de revisão, e ainda vou te explicar isso nesse vídeo. Vamos colocar um outro exemplo aqui. Alguém te contou uma piada, ela foi pra sua memória volátil. Se você conta aquela piada para mais 3 pessoas naquele mesmo dia, aquela piada desce da sua memória volátil para sua memória de transição. Isso mesmo. Gilberto, quando chega na memória de transição, significa que eu já vou lembrar isso pro resto da vida? Ainda não. Se você nos outros dias, por exemplo, não contar essa piada para mais ninguém, chances são que ela volta para a memória volátil e depois ela vai embora. Você vai esquecer daquilo. Só que, diferentemente disso, alguém te contou uma piada um dia, vai para sua memória volátil. Daí você conta para 3 pessoas naquele mesmo dia, desce para a memória de transição. Se naquela semana você contar, por exemplo, para 2 pessoas só por dia, o que pode acontecer é que essa piada vai descer para sua memória fixa. E quando chega na memória fixa, não sai mais de lá. Eu costumo falar que a memória volátil é o hotel da informação. E enquanto a memória fixa é a residência do conhecimento. Existe uma grande diferença entre informação e conhecimento. Gilberto, como assim? Informação é aquilo que passa pelo seu cérebro. Conhecimento é aquilo que fica retido para sempre. Quer ver um exemplo? Você lembra quando foi a 2ª Conferência Mundial do Meio Ambiente? Cita aí para mim 5 células dos poríferos. E o segundo triunvirato de Roma, você lembra? Talvez você não lembre disso, né? Mas talvez você tenha estudado isso recentemente. Mas quer ver uma coisa que você lembra? Complete a frase, vai. Atirei o pau no... Viu que estava na ponta da sua língua? E talvez você não tenha cantado isso aí há anos. E por que gato tá aí na sua cabeça? E as outras informações que eu te perguntei talvez não estejam. Porque você não aplicou a técnica de revisão. Então o primeiro grande método que eu quero te ensinar é a revisão de matérias. Se você não revisa, você não lembra. Gilberto, mas como é que eu faço para revisar? Tem 3 formas que você pode revisar. Pode revisar pelo seu caderno, ou por resumo, ou por livro. Como assim pelo caderno? Se você tá lá matriculado numa escola presencialmente, se você tem aula com o professor, você monta o caderno dele. Você pode constantemente revisar a matéria pelo caderno. Ou se você, por exemplo, estuda sozinho em casa, só estuda por livro, não tem caderno, você pode sempre, ao ler o capítulo de um livro, sublinhar as partes mais importantes e periodicamente revisar essas partes mais importantes que você sublinhou. Ou até mesmo, você que tem, a tradição de terminar a leitura de um capítulo e montar resumo, essa é a revisão mais eficiente, tá? A revisão de resumos.